Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Teodidatas, e eu gostaria de compartilhar com você agora um estudo sobre o capítulo 1 da segunda carta de Pedro. E com isso, a playlist que antes era a playlist sobre 1 Pedro, se torna a playlist sobre as cartas de Pedro aqui no canal. Vou pedir desculpa para você que na correria de final de semestre não consegui montar um PowerPoint para esse estudo, mas o roteiro é exatamente o mesmo, ou o roteiro segue exatamente o mesmo formato, o roteiro do estudo, e o que nós vamos fazer nesta conversa, o mesmo formato que eu tenho seguido nos outros estudos. Mas para não deixar você sem nenhum tipo de recurso visual, eu vou colocar o texto e o esboço, o texto do capítulo, né, de 2 Pedro, o texto bíblico que nós estamos considerando, e também o esboço proposto para o estudo na descrição do vídeo no YouTube e na descrição do podcast também no seu agregador de podcasts aí. Lembrando que o Teodidatas também tem um podcast, vou deixar o link para o podcast do Teodidatas na descrição do vídeo no YouTube também, e você é muito bem-vindo para acompanhar esse trabalho neste outro formato também. Tá bom? Vamos iniciar então. O que eu ainda não mencionei foi o título atribuído a este estudo sobre o primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, e o título que eu atribuí foi O Caminho da Fé e da Virtude. O esboço para este capítulo é o seguinte: 1. Saudação aos que compartilham a fé igualmente preciosa, versos 1 e 2. 2. O caminho da fé e da virtude, versos 3 a 11. Como você percebe, entendi que esta é a parte principal, o cerne deste capítulo, e então o título que eu dei para este tópico do esboço é também o título para o estudo de forma mais ampla. 3. O testemunho apóstolos, apóstolos é a palavra grega, né? O testemunho do apóstolo prestes a deixar seu tabernáculo, versos 12 a 18. 4. A palavra profética é de Deus, não de homens, versos 19 a 21. Os versos que eu entendo como versos-chave, e aqui vão ser dois, normalmente eu procuro trazer um, mas às vezes as ideias estão tão concatenadas. Precisamos lembrar que originalmente a Bíblia não estava dividida em capítulos e versículos, mas então aqui as ideias estão tão concatenadas que eu trouxe dois versículos, o verso 13 e o verso 4. Vou fazer a leitura antes, só para introduzir a leitura depois do capítulo inteiro. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. 2 Pedro, capítulo 1, versos 13 e 4. Vamos passar a leitura do texto do capítulo, e aqui eu vou, neste momento, e eu vou fazer isso também nos próximos estudos aqui do canal, eu não vou ler o título, ou melhor, não vou ler os títulos de cada sessão do meu esboço, tá bom? Mesmo que em algum slide esses títulos estejam, em outros vídeos aqui tem a playlist de Salmos que está correndo em paralelo, e para os vídeos que eu estou gravando nessa mesma oportunidade, eu já tinha os slides preparados, na verdade, antes da correria do final do semestre, como eu mencionei. Eu não vou ler os meus títulos para as sessões, eu vou me ater ao texto bíblico. Eu já apresentei o esboço, então fica fácil de você acompanhar, e ao final vem uma reflexão, uma meditação pessoal minha, compartilhando com você. Vamos à leitura do capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam comunicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Lembre que são os versículos centrais desse capítulo. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem
participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês, pois se agirem dessa maneira, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz, vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém. Convido você agora a uma breve meditação pessoal a respeito do capítulo que acabamos de ler. A fé é igualmente preciosa, a fé que Pedro e os seus destinatários compartilhavam, é a fé que é provada pelas perseguições. Note aqui a clara conexão com a carta anterior, com o capítulo 1 e com o capítulo 4, especialmente, de 1 Pedro. O caminho que tem a fé e a virtude como início é aquele caminho que leva à entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tem a sua divindade expressamente afirmada no verso 1. Então o verso 1 é muito importante, porque ele afirma expressamente a divindade de Jesus. Mas, além disso, nós temos aqui um caminho que leva à entrada do reino eterno do Senhor Jesus. E é muito interessante porque Pedro apresenta aqui uma espécie de progressão de virtudes. Mas eu diria que, na verdade, nós temos uma sobreposição de virtudes. Não significa que uma virtude, como a fé com a qual ele inicia, seja pré-requisito para a outra até que nós cheguemos ao amor. A verdade é que essas virtudes elas vão se sobrepondo na vida de um discípulo de Jesus. Mas Pedro apresentou dessa maneira progressiva porque ele estava querendo montar a imagem de um caminho que leva à entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, agora voltando a falar do reino, ao mesmo tempo que este reino já está inaugurado, nós adentramos plenamente a este reino quando fazemos o caminho para fora do nosso tabernáculo terreno. Essa é a imagem que Pedro, inclusive, usa para mencionar a sua partida, a sua morte, que ele sabia estar próxima. Pedro enfatiza isso
deixando essa carta-testamento. 2 Pedro, então, é uma carta-testamento de Pedro, assim como 2 Timóteo é uma espécie de carta-testamento de Paulo. E Pedro deixa essa carta-testamento ao mesmo tempo em que deixa claro que a criação será renovada. Então veja só, nós estamos falando de uma entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo quando deixarmos o tabernáculo terreno. Mas, por um lado, Pedro também deixa claro, inclusive nessa carta, no capítulo 3, que toda a criação será renovada. Por isso, Pedro não deixa espaço para uma espécie de platonismo cristão. Ou seja, Pedro não diz que o nosso destino final é o céu. O céu, melhor dizendo, é apenas o nosso destino intermediário. O céu é apenas o nosso destino intermediário. O nosso destino final, definitivo, são novos céus e nova terra, uma criação renovada, da qual, novamente, Pedro vai tratar no capítulo 3. Além disso, Pedro não deixa espaço para um platonismo cristão. Acho que está chegando o momento de gravar um vídeo ou postar um episódio, caso você esteja acompanhando no formato de podcast, sobre platonismo e cristianismo. Vou colocar na pauta agora, aqui em tempo real, em razão da gravação deste conteúdo aqui. Pedro não deixa espaço para um platonismo cristão, tanto em razão dessa sua perspectiva escatológica, quanto em razão da sua perspectiva antropológica também, em razão da sua perspectiva acerca do corpo, que tem uma conexão clara com a escatologia, mas Pedro trata o corpo como um tabernáculo, uma moradia que, enquanto estamos na Terra, é temporária. Quando estivermos em novos céus e nova terra, será uma moradia definitiva. Mas Pedro trata o corpo como um tabernáculo. Os platonistas, os platônicos, especialmente os gnósticos, tendem a tratar o corpo como uma prisão. Então o nosso corpo não é uma prisão, o nosso corpo é um tabernáculo. Essa é a perspectiva bíblica. Essa é a teologia bíblica do corpo, e estou vendo que é necessário também um conteúdo sobre teologia do corpo, o que em breve vai estar aí em linha de produção. Tá bom? Agora, avançando no nosso estudo, o testemunho acerca de Jesus não é apenas de Pedro. Esse testemunho veio da parte do céu, pelo próprio Pai, e antes foi introduzido pela palavra profética. Você pode tomar aqui a palavra profética ou a palavra dos profetas por metonímia como uma referência ao Antigo Testamento. E assim, uma vez que as escrituras do Novo Testamento ainda estavam sendo produzidas e organizadas, uma menção mais ampla, ainda por metonímia, mas já numa segunda metonímia, a toda a revelação de Deus escrita, a toda a Bíblia, a todas as escrituras. Note que aqui, nessa alusão à palavra profética, existe uma conexão também com o capítulo 1 da primeira carta de Pedro, porque Pedro fala que o Espírito do próprio Cristo nos profetas profetizava acerca da vinda do Messias e dos sofrimentos que ele iria suportar e da glória que os seguiriam. Esse é um breve esboço aqui, uma breve reflexão sobre o nosso estudo da primeira carta de Pedro. Ele está baseado no esboço que eu elaborei, é claro, e diante dessa reflexão eu gostaria de deixar algumas perguntas. Quanto você tem valorizado a sua fé, já que a fé ela é preciosa, como Pedro nos lembra aqui? Como tem sido o seu caminho na virtude em direção ao reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem experimentado o reino de Deus e se alegrado como o Pai no Filho? Se a alegria do Pai está no Filho, em Cristo, a sua alegria como Filho de Deus também está em Cristo? Eu agradeço a sua atenção. Eu espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se for esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, de conferir o Teodidatas também no formato de podcast, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas
para as quais você entende que ele também pode ser edificante, e de deixar o seu comentário. Isso sempre é muito importante em todos os vídeos aqui do canal no YouTube. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.